Olá, você que me assiste, professor Marcelo Bórcio, coordenador do projeto Exame de Ordem, vem aqui trazer para vocês dicas básicas rápidas de direito tributário. Vamos começar nessa nossa fase de direito tributário com o princípio da legalidade tributária. Você sabe qual é a regra do direito tributário em si? É a lei complementar? É a lei ordinária? Digo para vocês que é a lei ordinária. Vamos avançar e sabemos quais são as situações em que cabe lei complementar para regular matéria tributária, ok? Vamos avante, você que me assiste, venha conosco, Projeto Exame de Ordem. Olá! Então, nesse momento nós temos o seguinte, tributo e as leis ordinária e complementar. A regra, como eu disse para os senhores, é a lei ordinária e já coloco uma questãozinha que aparece muito em banca, ó, dada como incorreta pela banca. É pacífico na doutrina que a Constituição cria os tributos, constituindo absurdo defender que a gênese do imposto seja a lei ordinária. A gênese, ou seja, o âmago, a regra aqui comigo, é a lei ordinária. Nós temos aqui diversas possibilidades e hipóteses que a lei complementar regulamenta. Mormente, veja lá, é isso aí, artigo 146 da Constituição Federal elenca ali diversas hipóteses constitucionais que a lei complementar é que deve regulamentar. E alguns tributos, é mesmo, alguns tributos devem vir por lei complementar e outros por lei ordinária. E você vai saber isso agora, ok? Na tela aqui, ó lá. Comigo. Há tributos federais que são veiculados por lei complementar. É mesmo, Marcelo? O que eu preciso saber para decorar essa panca toda aí, ó? Esse mnemônico é uma frasezinha tranquila, até besta. Mas se você decorar, você acerta boa parte desses tributos aí, ó. As fortunas compulsórias são residuais. É mesmo? Marcelo, digo o quê? Digo para você o seguinte, que se fortunas você substituir pelo imposto sobre grandes fortunas, que ainda não foi regulamentado por lei complementar, ou deveria ser, né? Você mata a questão. Compulsórias, o empréstimo compulsório. Mas, Marcelo, empréstimo compulsório, qualquer deles, o de calamidade e o de calamidade pública ou de guerra externa iminente ou declarada? Sim, este mesmo. E também aquele de investimentos de empresas públicas de interesse público? Sim, esse também. Sério, Marcelo? Sério? Então, os dois tipos e as possibilidades, quer mesmo no estado de beligerância ou de calamidade, quer mesmo na questão envolvendo o investimento, precisa haver uma lei complementar que estabeleça o empréstimo compulsório. E os tais residuais, hein, Marcelo? Nesse processo mnemônico, as fortunas compulsórias são residuais. Sim, os impostos residuais, aqueles novos, se a União for criar impostos novos, deve vir por lei complementar. Os impostos residuais, os novos a serem instituídos. E as tais contribuições sociais para a Seguridade Social residuais. É o artigo 195 que trata do financiamento da Seguridade Social, o parágrafo 4º. Toda contribuição social nova, não é o PIS, não é o COFINS, as novas, as recém-criadas, para a Seguridade Social, deve vir então por lei complementar. Este artigo 195, parágrafo 4º, manda aplicar as regras do imposto novo. Olha aí em cima, do imposto novo. Lá temos 3 regras. Tem que ser por lei complementar. Isto para contribuições sociais, né? Esta regra que eu vou passar agora. Tem que ser por lei complementar. Tem que ser da forma não cumulativa. E tem que existir base de cálculo e fato gerador diferente de imposto já existente. Essas são as regras para o imposto novo. O que o Supremo disse? A STF sacramentou o seguinte: vale apenas o primeiro critério formal. Os demais materiais não valem para as contribuições sociais novas para a Seguridade Social. Necessário que esta contribuição social nova
venha por lei complementar. Os demais critérios não precisam ser obedecidos, ok? Não precisam ser obedecidos. Via de regra, você tem o imposto de renda pessoa jurídica e na mesma base a contribuição social sobre o lucro líquido, tá vendo? Uma contribuição social usando o mesmo fato gerador do imposto. Tudo bem, senhores? E aí, Marcelo, agora você me deu esse mnemônico, beleza. As fortunas compulsórias são residuais. Matei. Como é que eu faço para decorar o resto? Olha aqui para mim, ó. Nós sabemos que tem dois tipos de impostos, um do Estado e DF também, né, pela competência acumulativa. Outro dos municípios e DF também, pela mesma competência tributária acumulativa, que existem para esses dois existe uma lei complementar, uma para cada tipo de imposto, que é uma lei complementar que traz normas gerais. Nós temos uma lei complementar que trata de normas gerais, a Lei Complementar 87 de 96, traz as normas gerais do ICMS. E nós temos uma outra lei complementar, a Lei Complementar 116 de 2003, que traz as normas gerais de ISS. Os prefeitos não podem legislar a bel prazer no município em relação ao ISS. Tem que respeitar, além da Constituição, tem que respeitar, além do CTN, também tem que respeitar a Lei Complementar 116 de 2003. Então, ICMS e ISS, normas gerais desses tributos, lei complementar também. E o ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação. Em todos os casos, o ITCMD tem que vir por lei complementar? Não. Só quando o bem estiver no exterior, só quando o inventário foi processado no exterior ou quando o doador, no caso do ITCMD, estiver residindo no exterior. Nessas três conjunturas, para regulamentar o ITCMD, entre parênteses, em conjunturas de exterior, nessas três circunstâncias, é a lei complementar, segundo a Constituição, quem tem que dizer, ok? E por último, situação também de lei complementar, outra questão em relação às contribuições para a Seguridade Social, está aqui, mormente, especificamente, vamos aqui mudar, especificamente para a Previdência Social, que são sobre a folha de salários e demais remunerações. Ok? Aqueles 20% sobre a folha de salários, o seguro de acidente de trabalho, o adicional do seguro de acidente de trabalho, enfim. E 8, 9 ou 11% que são as contribuições que destacam dos segurados empregados, não é verdade? Quando a empresa deve essas contribuições, ela pode ter para si o benefício da remissão, que é o perdão do crédito tributário. O crédito tributário já foi lançado, mas ele pode ser perdoado, é o perdão. Ok? E anistia o quê? Em relação às multas por conta de obrigações acessórias não cumpridas, ok? E em relação à anistia, é para as multas. Isto, segundo a Constituição Federal, parágrafo 11 do 195 da Constituição Federal, deve vir por lei complementar. Jamais, desde o início do advento desse dispositivo constitucional, houve essa lei complementar que desse perdão, remissão do crédito tributário. Que crédito tributário? Das contribuições previdenciárias patronais, né? Ou aquelas destacadas dos segurados, né? Do empregado, do contribuinte individual que presta serviços, enfim. Essas contribuições, de acordo com o valor de dívida, deveria haver uma lei complementar que desse a possibilidade de remissão, ok? De perdão. E anistia em relação às multas, em relação a essas contribuições por obrigações acessórias descumpridas, que se converteram em principal. Ok, senhores? Ainda não existe essa lei complementar. E pode cair na sua prova, senhores. Remissão e anistia dessas contribuições. Avante! Olha aí uma questãozinha. No Brasil é juridicamente possível a instituição de determinados tributos por meio de leis complementares. Tá correto, né? Vimos que sim. Possivelmente correto.
Outra questão, imposto sobre grandes fortunas deve ser por lei complementar. Já vimos que sim. Consoante o texto constitucional, a definição da espécie tributária empréstimo compulsório, olha, as fortunas compulsórias são residuais, questão de prova, lei complementar mesmo. Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição. As matérias cabentes à lei complementar não poderão ser objeto, falta no R aqui, de medida provisória, óbvio, né? E aí a Constituição, quando é clara nesse ponto, diz o seguinte, mas então matéria de empréstimo compulsório ou de IGF não pode vir por medida provisória? Lógico que não. As fortunas compulsórias são residuais. Todos os tributos que são veiculados obrigatoriamente por lei complementar jamais poderão ser analisados, ser instituídos na sua origem por uma medida provisória. Medida provisória é matéria de lei ordinária, ok? Vamos lá, avante. O chefe do Poder Executivo poderá, através de medida provisória, instituir empréstimo compulsório das despesas ordinárias decorrentes de calamidade pública. Olha lá, calamidade pública, empréstimo compulsório. Será que o chefe do Poder Executivo poderá, medida provisória? Será medida provisória matéria de lei complementar? Não, né, senhores? Errada, assertiva. Ok? Cair na OAB para você. Vincule medida provisória só com matéria de lei ordinária. Lei complementar, jamais. Então, por isso, as fortunas compulsórias são residuais e lei geral de ICMS, lei geral de ISS e TCMD em situações exterior, ok? A lei do Simples Nacional, nós vamos ver ali também, lei complementar, jamais medida provisória. Jamais medida provisória. Olha só, hein? Acabei de falar uma questão da sua prova. Uma questão da sua prova é medida provisória pode veicular matéria do Simples Nacional. Nós vamos visitar o artigo 146 da Constituição. Nós vamos ver que disciplina sobre a pequena empresa e microempresa na questão da tributação com alíquota unificada é matéria de lei complementar e, portanto, jamais medida provisória. Ok, senhores? Olha lá, a lei tributária deve estabelecer o quanto se deve pagar, quem deverá proceder ao pagamento, por que se deve pagar, o ônus imposto para quem não pagar, entre outros indicadores. Olha quanta coisa a lei tributária deve estabelecer. E aqui eu deixo claro para vocês o seguinte, muito tranquilo, lei complementar, matéria de lei complementar da Constituição Federal, 146 da Constituição. E aí você precisa deglutir, ingerir isso aqui, ó, conflito de competência entre um Estado ou outro. Quem vai dirimir a dúvida é a lei complementar, no caso o CTN, e as suas alterações e etc. É o CTN que promove essa diferenciação, dirime os conflitos de competência em matéria tributária entre os entes. Então não esqueça disso. Caiu uma questãozinha de prova que verifica lá IPTU ou ITR. É IPTU ou ITR? Será que o terreno é urbano ou rural para pagar IPTU ou ITR? Para dirimir essa dúvida, só lei complementar. Regular as limitações constitucionais ao poder tributar. É mesmo, os princípios da legalidade, anterioridade tributária, não confisco. Todos os princípios tributários na Constituição são limitações ao poder tributar, ok? E as imunidades. As imunidades também são limitações ao poder tributar. E imunidade tem que vir por lei complementar, ok? Normas gerais de direito tributário que falam a definição do que é o tributo. Quais são as suas espécies tributárias? É tudo o CTN que fala isso, não é? Os impostos que estão na Constituição, os fatos geradores deles, a base de cálculo deles e os contribuintes. Então, em relação aos impostos que estão na Constituição, ICMS, ISS, IR, todos aqueles impostos que estão ali na Constituição Federal, IPTU, IPVA, quando você vai definir qual é o fato gerador do IPVA, do IPTU, basicamente é o CTN que fala. Base de cálculo igual, contribuintes também. Aí sobra para a lei ordinária dizer as situações específicas quando ocorre o fato gerador, quando ocorre a obrigação tributária, mas a definição do que é uma obrigação tributária, quem traz é o CTN, não é isso? Olha lá, o que é uma obrigação tributária? O que é um lançamento? O que é um crédito tributário? Prescrição e decadência, matéria de lei complementar, isso aqui despenca em prova.
Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, lei de cooperativas, então, é lei complementar. E tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte. Olha lá, Simples Nacional, ok? Simples Nacional. E também tem mais uma que não está aqui, a questão da livre concorrência. Da concorrência também é matéria de lei complementar. Olha aí no final, a última, a linha do 146. Abra aí a Constituição e veja, ok? Boa dica para vocês. Parte 1 aqui, tranquila, princípio da legalidade, vai cair na sua prova. OAB, vai cair na sua prova. Um abraço, tchau.